Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução da 7ª questão do vestibular da UES de 2026.1 que ocorreu hoje pela manhã, beleza? É isso mesmo, já estou postando aqui as resoluções da questão no próprio dia da prova. Então, antes de a gente partir para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto, dá uma curtida aí no vídeo. E se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 45 diz o seguinte: duas cargas pontuais Q1 e Q2 encontram-se no vácuo, localizadas no plano x e y nas coordenadas 0, 0 e 0D, respectivamente. Essas cargas se atraem com uma força elétrica de módulo F. Em seguida, desloca-se a carga Q1 para a coordenada x0, com x maior do que 0, de forma que a força elétrica entre as cargas Q1 e Q2 passa a ser F sobre 2. Nesse contexto, pode-se afirmar corretamente que as cargas possuem item A, sinais contrários e x igual a D, item B, o mesmo sinal e x igual a D. Gente, não vou ler o restante dos itens, tá? Para a gente não se alongar demais. Então, o que acontece? Já logo de cara, a gente já pode dizer o sinal da carga, porque ele falou que essas cargas se atraem. E para as cargas se atraírem, significa que elas têm que ter obrigatoriamente sinais contrários. Ou seja, o nosso item correto ou vai ser o item A ou vai ser o item C, sem nem perder tempo fazendo conta ainda, ó. Ou é A ou é C. Então, gente, vamos fazer agora o que a questão colocou aí pra gente, né? Ele tem inicialmente uma carga Q1, ele diz que essa carga Q1 está na posição 0, 0, então ele está na origem dos espaços. Essa é a posição da carga inicialmente, posição 0, 0. E ele tem uma outra carga que está na posição 0D. Perceba que se o x é 0, o y é D, então a carga está exatamente sobre o eixo Y. Então, a carga Q2, ela se encontra bem aqui, ó, no ponto de coordenada 0D. E aqui, gente, vai ter uma força elétrica de atração exatamente entre as cargas. Então, eu tenho uma força vindo para cá, da carga Q1, e vou ter uma força vindo para cá, da carga Q2. Como é que a gente calcula a força elétrica entre as cargas? A gente usa a lei de Coulomb, né? Que diz que F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. E aqui, gente, eu vou isolar logo o Q1 e Q2, você vai já entender o porquê. Então tenha calma, vai dar certo. Então vai ficar aqui, ó, no lugar do F1 aqui embaixo do F1, né, nós temos o 1, que ele não aparece, subentendido que fica 1. Aí a gente multiplica aqui em Tom Cruise, então vai ficar K vezes Q1 vezes Q2 vai ser igual a F vezes D ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque o K, o Q1 e o Q2, gente, ele não muda para nova configuração. Na nova configuração, ele diz que vai pegar o Q1, ó, e vai levar para a posição x0. Então, o Q1 ele vai vir para cá agora, ó. Aqui é onde se encontra o Q1. Na posição x0. E aí, se ele está aí nessa posição agora, aí nós vamos ter agora uma força de interação elétrica aqui, né, entre os dois ainda do mesmo jeito, ó, uma força de atração entre eles, entre as cargas, bem bonitinha, do mesmo jeito. Só que agora vai ser uma força que a gente não conhece, então eu vou chamar essa força exatamente de F2. Então esse cara é o nosso F2, que na questão ele diz que vale F sobre 2. Ele já deu bem aqui, ó. Passa a ser F sobre 2. Então, F2 vai ser igual a K Q1 Q2 dividido pela nova distância ao quadrado. Aí aqui, a gente sabe que o F2 vale F sobre 2, mas ainda não vamos multiplicar. Vou só fazer aqui, ó, a multiplicação em cruz, tá? Você vai já entender também o porquê. Fica mais prático, com certeza. Aí vai ficar, ó, o K multiplicado por Q1 vezes Q2, tudo isso igual ao F2 que multiplica o D2 ao quadrado. Gente, eu tenho KQ1, Q2 aqui embaixo, que é igual a F2 vezes D2 ao quadrado, e tem a mesma coisa em cima, ou seja, essas duas coisas são iguais. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, que F vezes D ao quadrado
vai ser igual ao F2, que é o F sobre 2, multiplicado pelo D2 ao quadrado, que a gente não sabe quem é essa distância, né? Então, e ele quer saber, lembrando a vocês, quem é o X. O X, ele tem que ter alguma relação com o D. Então, o ED ou E2D, é isso que a gente está atrás de calcular. E aí eu pego o F de um lado, cancelo com o F do outro, aqui vai ficar 1 no caso, né? E aqui eu tenho o denominador 1 e faço a multiplicação em cruz, ó. Aí nós vamos ter D2 ao quadrado vezes 1, que dá o D2 ao quadrado, é igual a 2 vezes D2 ao quadrado. Aí tá ao quadrado, vai para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então vai ficar a raiz quadrada de 2D ao quadrado. Aí nós vamos ter que D2 vai ser igual a... O 2 não dá para sair dentro da raiz, mas o D ao quadrado pode sair, né? Fica sair o D e o quadrado some, né? Então vai ficar o D multiplicado por raiz de 2. Ou seja, a distância, gente, daqui, ó, até aqui, que a gente tinha chamado de D2, ela corresponde exatamente a D raiz de 2. Ou seja, com isso nós acabamos de construir um triângulo. E que triângulo é esse? Exatamente um triângulo retângulo. Olha que maravilha! Nós vamos ter esse triângulozinho aqui, ó, lindo e maravilhoso, aonde nós temos que aqui equivale exatamente a x, que é o que a gente quer saber, aqui forma um ângulo de 90, aqui vale d, que é a dimensão vertical, e aqui vale d raiz de 2. Aí, gente, como é que a gente faz para calcular? Usa o clássico teorema de Pitágoras, ou para os mais íntimos que nem eu, teorema do tio Pete. Então nós vamos ter que a hipotenusa, que é d raiz de 2 ao quadrado, é igual a d ao quadrado mais x ao quadrado. Aí d ao quadrado dá d ao quadrado, raiz de 2 cancela com o expoente, então fica vezes 2 igual a d ao quadrado mais x ao quadrado. Passa o d ao quadrado para o outro lado, nós vamos ter x ao quadrado, é 2d ao quadrado, menos d ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a d ao quadrado. E aí o x, passa o expoente para o outro lado, né, do x, vai ficar então raiz quadrada de d ao quadrado, logo x é igual a d. Então, com isso, a gente percebe que o nosso item correto é exatamente o item A, de muito amor no tum-tum de cada um de vocês, beleza? Se você é um cara desenrolado na geometria, você pode ter observado o seguinte, que quando nós temos um triângulo retângulo, e aí o que acontece? Se um cateto é D e a hipotenusa é a dimensão multiplicada pela raiz de 2, isso aqui significa que originalmente pode se tornar um quadrado, ou seja, então se é um quadrado, então era fácil de perceber que o x era o próprio D. Então se você é um cara desenrolado com matemática, poderia já ter evitado exatamente essa série de continha aqui que eu fiz aqui, beleza? Então, tranquilo aí, né? Então, pessoal, vou chegando ao fim da resolução da penúltima questão da prova de 2026.1. Então, gente, um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e aguarda aí, daqui a pouquinho tem a última questão sendo postada aqui no canal também, beleza? Tchau, tchau, gente, fui!